Glória a Deus. Queridos, 2 Timóteo, tu, porém. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, tu, porém, é o tema da nossa conferência de 2019. Esta é uma epístola, uma carta que possui 4 capítulos e, portanto, nós temos a intenção de compartilhar em cada um dos dias um capítulo, né? Então hoje falaremos um pouco do capítulo 1, também do contexto geral da epístola, né? Amanhã falaremos um pouco do capítulo 2, e então no sábado do capítulo 3, e no domingo capítulo 4. Lógico que nós falaremos, grosso modo, tocando em aspectos que nós julgamos serem essenciais, aspectos fundamentais, e não uma abordagem exaustiva desta epístola, porque 4 dias não são suficientes para fazer essa abordagem exaustiva, tá bom? Peço que todos vocês voltem agora o coração ao Senhor, que vocês possam absorver cada palavra, tudo o que for dito, que os irmãos abram o coração e peça a Deus que Ele possa falar de um modo pessoal com você. Assim como esta é uma carta pessoal, Paulo escreve a Timóteo, que você possa receber um falar pessoal de Deus durante esses 4 dias, para a glória de Deus. Amém? A mensagem de hoje tem por tema: guarda o bom depósito. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 1, vamos ler do versículo 6 até o versículo 18. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitadamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Queridos, nós estamos diante de uma carta. Das 14 epístolas que Paulo escreveu, esta foi a última de todas as epístolas. 2 Timóteo é uma carta como que um falar final do apóstolo. Ele escreveu para muitas igrejas, escreveu para tratar de muitos assuntos, mas essa carta, 2 Timóteo, por ser a última carta, e por estar situada dentro de um contexto de uma certa gravidade, ela ganha uma importância muito grande, não somente para os dias do apóstolo,
mas também ganha uma grande importância para os nossos dias. Se nós entendemos que essa carta, ela tenha sido a última carta do apóstolo, e nesta carta Paulo vai tratar com bastante ênfase acerca dos últimos dias, como seriam os últimos dias. E lógico, quando Paulo fala dos últimos dias, ele se refere aos tempos dele, ali mesmo no primeiro século, mas isso ganha uma projeção para os últimos tempos nos quais nós estamos vivendo. Portanto, antes de nós adentrarmos de modo específico o conteúdo desta epístola, nós precisamos passar pela contextualização e o espírito desta carta. Observe vocês que hoje em dia nós não usamos muito carta, né? Para nos comunicar, porque tem agora as redes sociais, temos uma comunicação muito rápida, mas antigamente, quando a pessoa queria se comunicar com a outra, ela geralmente escrevia uma carta para a pessoa, postava. A outra pessoa, quando recebia a carta, recebia com certa alegria, uma certa avidez, e lia, portanto, aquela carta. E a carta é um instrumento de comunicação que certamente traz as palavras que procedem do coração. Quem escreve uma carta e gasta tempo para escrever uma carta para alguém, certamente coloca ali todo o seu coração, coloca naquela carta o seu encargo, coloca a sua visão, e certamente essa carta de Paulo, ela traz no seu conteúdo o espírito de Paulo num tempo de muita crise. Para nós entendermos o espírito da carta de 2 Timóteo, temos que entender algumas coisas que estavam acontecendo naquela ocasião. Primeiro, os irmãos devem saber ou se lembrar de que Paulo, ele foi o apóstolo separado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo, se você olhar capítulo 1 desta epístola, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então Paulo foi alguém separado por Deus, não somente para pregar o evangelho, como todos os demais apóstolos também o foram, mas sobretudo Paulo foi separado para receber de Deus a revelação do pleno evangelho de Deus. O leitor atento das escrituras, quando lê Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, certamente terá uma noção, talvez um tanto clara, acerca do que é o evangelho de Jesus Cristo. Não terá, todavia, a visão na sua totalidade, porque quando Deus chama o apóstolo Paulo, ele chama e dá a ele uma revelação especial, uma revelação acerca do evangelho na sua plenitude, o evangelho universal, o evangelho pleno de Deus, razão porque não somente em Timóteo, mas também em Romanos, Paulo vai fazer menção a uma expressão, o meu evangelho. Quando ele diz meu evangelho, não quer dizer que ele tinha um evangelho particular, em detrimento aos demais evangelistas, mas que ele havia recebido, não somente o que os demais apóstolos receberam, mas recebeu ainda um tanto mais que os demais não receberam. É tanto que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 12, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e também foi arrebatado ao abismo, ou melhor, ao abismo, onde ali então ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito referir. Ele recebeu grandes revelações, e portanto Paulo, ele foi colocado como que um guardião desse evangelho, porque o primeiro século foi um século marcado por muitos conflitos. Imagine vocês que a igreja ela era recém-nascida, primeiro século, então muitos fariseus, escribas, sacerdotes, os líderes do judaísmo perseguiam a igreja, e não poucos também fariseus e escribas, ao se converterem a Jesus Cristo, levava consigo uma carga de judaísmo, e então logo as igrejas estavam sofrendo uma mistura muito grande, ou seja, o evangelho, conforme o Senhor Jesus entregou aos apóstolos, e sobretudo ao apóstolo Paulo, estava sofrendo um grande perigo de se perder na história. Por isso que Deus colocou Paulo como um apóstolo, um pregador, como um mestre, como um guardião daquela verdade. Paulo, ele funcionava em relação ao evangelho de Deus como que um atalaia. Por isso ele vai dizer em alguns lugares, aqui no capítulo 4 dessa epístola, ele vai dizer: combati o bom combate.
completei a carreira e guardei a fé. Esse texto às vezes é muito lido em sepultamento de crente, né? Mas esse texto, embora possa ser lido despretensiosamente num sepultamento, ele tem um outro sentido. Ele não diz respeito ao final de uma carreira, de uma existência humana. Quando ele diz, combati o bom combate, ele está dizendo que o ministério de Paulo, entre outras coisas, era lutar pela preservação da fé, pela preservação do evangelho, para que os hereges, as heresias, para que os falsos apóstolos não corrompessem a verdade do evangelho. Ele diz, combati o bom combate. Ele tinha uma batalha travada contra as falsas doutrinas. Ele diz, completei a carreira, ou seja, ele começou o seu ministério e agora ele estava concluindo, portanto, o seu ministério, estava no fim do seu ministério. Ele diz, guardei a fé. Então Paulo podia abrir a boca, né, gloriando-se em Cristo Jesus, na graça de Cristo, de que até o momento em que ali ele estava, o evangelho tinha sido preservado, ele tinha sido guardado, apesar de tantos inimigos se insurgirem contra o evangelho. Certamente havia muita apostasia, mas enquanto o apóstolo Paulo estava vivo, ele podia ser um atalaia, ele podia corrigir, ele podia exortar, ele podia definir a direção que a igreja deveria tomar. E agora é bom que nós pensemos, sempre fazendo uma relação do tempo de Paulo com os nossos dias, porque se Paulo lutava pela preservação do evangelho, ou se no tempo de Paulo já havia um grave perigo de o evangelho ser corrompido, no primeiro século, agora imagine depois de 2000 anos de história do evangelho, depois de tantas coisas pelas quais a igreja passou. Então imagine vocês que nós estamos há 2000 anos desta epístola e portanto muito maior deve ser o nosso cuidado em relação ao evangelho. Então Paulo, ele sabia da sua responsabilidade enquanto um guardião da fé. Ele sabia que Deus o colocara no cenário do evangelho, não somente para pregar, para anunciar, para ensinar, mas para ser um atalaia, para guardar o evangelho. Ocorre que quando Paulo escreveu esta epístola, ele estava preso. Era já a segunda prisão de Paulo. Ele havia feito a primeira viagem missionária, havia feito uma segunda viagem missionária, havia feito a sua terceira viagem, e agora ele estava preso em Roma. Estava dentro de um calabouço, frio, escuro, conforme a própria epístola vai demonstrar. Ele estava passando muito frio, muita fome, estava solitário, e ele recebe então da parte de Deus uma revelação de que ele não sairá daquela prisão vivo, ou seja, logo ele sofreria o seu martírio. Então nesse momento Paulo, sabendo que vai morrer, ele tem uma preocupação, e essa é a tônica desta epístola. O coração de Paulo é tomado por uma preocupação, pensando o que vai acontecer com o evangelho após a sua morte. Será que o evangelho, pensava Paulo, iria ser preservado, continuaria firme, continuaria límpido, puro em todos os tempos? Paulo, olhando o cenário à sua volta, ele vê uma igreja ali por volta dos 64, 65 da era cristã, ele vê uma igreja sendo assolada por falatórios inúteis e profanos. Não sei se vocês já viveram situações dessas, de uma igreja passando por uma crise, quando passa por um problema, por uma situação difícil, e os problemas vão se alastrando no seio da igreja, e as pessoas começam a ficar perturbadas, e começam a parar de congregar, outras começam a assumir uma outra forma de doutrina, e aquele falatório, e aquela conversa. Então Paulo, olhando para o cenário à sua frente, ele percebe que com a sua morte, o perigo era muito grande, em razão da condição, do momento em que a igreja estava vivendo, porque havia muitos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores disseminados no seio da igreja, no meio do povo de Deus, e Paulo, portanto, preocupado com isso,
tinha algo mais ainda que lhe afligia, porque Paulo tinha muitos cooperadores, mas como nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 15, leia comigo, ele diz assim: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então Paulo, naquele momento final, talvez com alguns poucos meses de vida, ele diz: olha, a crise era tão grande por causa da apostasia, por causa da sua morte, e sobretudo por causa do abandono dos seus principais cooperadores. Ou seja, Paulo haveria de morrer e entregaria o encargo de guardar o evangelho nas mãos de quem? Porque os apóstolos, muitos deles estavam em outras regiões. Paulo era o apóstolo dos gentios, essa área dos gentios todas era cuidada por Paulo, e era exatamente o lugar onde mais tinha problema de disseminação de falsas doutrinas, e os apóstolos e os cooperadores de Paulo o havia abandonado. Paulo, portanto, ele agora está tomado de um sentimento, de uma preocupação, de uma responsabilidade, quando então ele decide escrever a Timóteo. Timóteo foi um dos poucos cooperadores que se manteve firme, sem se desviar, sem abandonar o ministério apostólico. Interessante que quando nós lemos aqui sobre o abandono desses cooperadores do apóstolo Paulo, vamos encontrar pelo menos 3 situações, porque alguns abandonam o apóstolo, abandonam o ministério em tempos de crise. Acompanhe na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E aqui Paulo faz referência a um cooperador chamado Demas. Demas foi um cooperador de Paulo, alguém que acompanhou o apóstolo Paulo, alguém que recebeu do apóstolo Paulo. Paulo, como mestre, ele ensinava os seus cooperadores, como que depositando dentro do coração dos seus cooperadores, o que ele chama de o bom depósito. O bom depósito é o evangelho, é a boa notícia, é o próprio Cristo, enquanto a verdade, enquanto o evangelho da nossa salvação. Ocorre, porém, que Paulo disse que, diante daquele quadro, Demas tinha sido um dos que o havia abandonado. E por que Demas abandonou o apóstolo Paulo? E esse é um ponto que nós devemos pensar, porque assim como Paulo, nós também vivemos num tempo de crise, nós também temos um ministério, nós também temos uma incumbência, nós também temos uma responsabilidade. O Senhor nos chamou de modo particular, o ministério apostólico de Volta à Palavra, como uma igreja, um grupo de pessoas, primeiramente que compreendam o evangelho. O Senhor tem nos falado a cada dia sobre o evangelho, cada aspecto do evangelho. Ele tem não somente nos mostrado, mas sobretudo tem nos revelado o evangelho. Quem aqui pode testificar que Deus tem aberto nossos olhos e tem nos dado a revelação do seu evangelho? Nós temos nos preocupado com o evangelho, e o Senhor nos levantou então não somente para experimentar, para receber enquanto visão, mas para nós também sermos um guardião nesse tempo final da história, um tempo em que há muitas falsas doutrinas, um tempo em que o evangelho tem perdido a sua essência. O Senhor nos tem chamado, e o Senhor chamou muitas pessoas. Eu olhando aqui, eu poderia citar o nome de várias pessoas, de todos vocês, irmãos daqui do DF, irmãos de fora do DF, e poderia citar também o nome de outros irmãos que não estão mais conosco, mas que passaram um bom tempo conosco, que também ouviram o evangelho, também receberam o evangelho. E aqui Paulo, ele dá ênfase, no primeiro momento, a alguns que abandonam o ministério, por motivo de amar o presente século. Nós vamos falar muito, sobretudo amanhã, sobre a questão do amor, o motivo porque a degradação se instaura no seio da igreja, e uma das razões que tira a pessoa do foco do evangelho e da verdade de Deus, é o amor pelo presente século, é o amor pelo mundo.
Quando falamos sobre o mundo, temos que pensar que não se refere a mundo conforme o cristianismo, sobretudo o movimento pentecostal, afirma ser o mundo, mas o mundo enquanto espírito de oposição a Cristo, é o espírito de oposição ao Evangelho. João, na sua primeira epístola, quando ele fala sobre o mundo, ele coloca o mundo numa relação de oposição ao Pai. Ele diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não amar o mundo significa amar o Pai. Então, todos que amam o Pai, certamente aborrecerão o mundo. E todos, então, que aborrecerem o mundo, amarão o Pai, e assim vice-versa. A grande questão, quando a gente fala sobre amar a Deus, ou amar o mundo, lógico, todos dirão: não, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Se eu perguntasse aqui, quem aqui ama a Deus, ama o Pai, eu tenho certeza que todos levantariam as mãos. O problema é que nós temos que sair da questão conceitual e pensar sobre o significado mais profundo de amar o Pai e amar o mundo. Ou seja, amar o Pai é amar o seu filho. A Bíblia fala: aquele que me ama, ama também o meu Pai, aquele que ama o meu Pai também me ama. E amar o Cristo de Deus significa amar as suas palavras, amar os seus ensinamentos. E portanto, amar o mundo significa, embora você tenha nos lábios, falando e declarando as palavras de Jesus, mas o que vai determinar é o que no seu coração você possui. Se você ama qualquer coisa que vai de encontro ao espírito do Evangelho, se você ama qualquer coisa que vai de encontro ao espírito de Cristo, mesmo que você não declare com os lábios, você será um amante do mundo. Você certamente será alguém que não conseguirá se manter na linha do Evangelho, porque o amor do mundo te fará se separar dos santos, se separar do ministério, abandonando o ministério para poder viver os prazeres que militam nas nossas próprias carnes. Então nós temos o caso de Demas, que abandonou o ministério por amar o presente século. Há um outro exemplo, quando Paulo fala aqui também nessa segunda carta a Timóteo, capítulo 1, veja os versículos 15 e 16. Ou melhor, capítulo 1, versículo 8, ele diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Há também, portanto, aqueles que abandonam o ministério porque se envergonham do Evangelho. Envergonhar-se do Evangelho não seria exatamente você ficar tímido, nesse sentido que nós conhecemos, mas você se acovardar diante do Evangelho. Pensem vocês que o Evangelho, ele se constitui num grande desafio para todos aqueles que dizem crer no Evangelho. O Evangelho, ele é um convite à renúncia do nosso eu. Se nós lermos atentamente as palavras de Cristo, os irmãos precisam ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e perceber como que constantemente as palavras de Cristo é sempre um convite a uma prática. E certamente essa prática vai determinar uma mudança interior do coração. O Evangelho, portanto, é um convite para uma mudança radical de posicionamento, de mente, de coração, de alma. O Senhor vai estar sempre dizendo: olha, é necessário que nós usemos a misericórdia. E usar misericórdia é algo que para nós enquanto ainda pecadores, nós que ainda não fomos totalmente ganhos pelo Evangelho, se torna um grande problema, porque o uso, a prática da misericórdia é a prática do amor. E nós ainda somos muito seletivos no uso da nossa misericórdia. Ou seja, nós costumamos usar misericórdia, mas para com algumas pessoas. Se nós amamos essas pessoas, se nossos familiares, se são nossos amigos, se nós temos uma boa relação,
Mas quando se refere, portanto, entretanto, aos nossos inimigos, ou pessoas que não nos amam, ou que falam mal de nós, ou que nos perseguem, nós temos uma profunda dificuldade. Então o Evangelho de Cristo diz assim: olha, é necessário que você compreenda que a vontade do Pai, o Pai de misericórdia, que todos nós usemos de misericórdia. Frente a esse desafio, quando muitos começam a ouvir o Evangelho, e ele vai entendendo o Evangelho, ele vai percebendo que não é bem aquilo que ele quer, e ele se acovarda, portanto, diante do chamamento. Basta nós nos lembrarmos da parábola do semeador, em uma das sementes que caiu num dos solos, né? Se caiu num solo rochoso, diz que a semente germinou, cresceu, mas porque não tinha raízes profundas, quando veio o sol, a plantinha se queimou e morreu. Aí Jesus explica dizendo que aquele sol que vem provar a planta são as provações por causa da palavra. Entenda bem, você um dia ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você não tenha ouvido o Evangelho na sua pureza, na sua integridade, mas num dado momento você começou a ouvir algumas coisas que foi te chamando a atenção, e você foi percebendo o quão diferente é o Evangelho de Cristo daquele que é anunciado nos dias de hoje. E agora esse Evangelho puro anunciado, ele começa a nos confrontar, ele vem de encontro às nossas ideologias, o Evangelho vai de encontro aos nossos posicionamentos políticos, ao nosso posicionamento social, nas nossas relações. Ele vai colocando em xeque tudo aquilo que nós somos no nosso interior, e nesse momento você terá que fazer uma escolha. Alguns se envergonham do Evangelho, no sentido de se acovardarem do Evangelho, e não seguem, e não desejam, e preferem desistir da caminhada, porque acha árduo demais o caminho. Talvez não tenha entendido no primeiro momento que o caminho é estreito e que a porta é estreita. Dizer que o caminho é estreito quer dizer que o nosso homem natural, o nosso ego, ele não pode passar por essa porta e por esse caminho. Nós vamos ter que nos esvaziar de muitas coisas. Ou então, outros não abandonam, mas outros ficam ali ouvindo, mas fingem não ouvir. Preferem não dar atenção às palavras tão graves do Evangelho que nos expõe. Outros, entendendo e sobretudo recebendo a revelação, eles decidem viver, portanto, o Evangelho. Lógico que viver o Evangelho não é uma questão do dia para a noite. Nós estamos no caminho, e na medida que nós vamos buscando a Deus, e essa palavra vai nos ganhando, pouco a pouco nós vamos sendo mudados, pouco a pouco nós vamos sendo transformados. Então, há aqueles que abandonam porque amam o presente século, há aqueles que abandonam porque se envergonham do Evangelho, e ainda aqueles que abandonam por se apostatarem da verdade. Veja na sua Bíblia, capítulo 2, dessa mesma epístola, versículos 14 a 18, que diz assim, olha: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, falando sobre os falatórios inúteis e profanos, a linguagem dessas pessoas corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Amados, vamos atentar para essa advertência de Paulo. Ele está dizendo assim, olha, em tempos de crise,
em tempos finais, em tempos de apostasia, há um perigo, há um risco iminente de abandono da fé. Você ama o Evangelho, você ama Jesus Cristo, mas se você não atentar para o seu coração, você corre um grande risco de se tornar um cristão simplesmente apático. Você pode correr o risco de abandonar o ministério, o Evangelho, por amar o presente século. Você corre o risco de se envergonhar do Evangelho. E esta última é, para mim, a mais perigosa, porque essa vem vestida de verdade. É aqueles que abandonam a fé por causa de falsas doutrinas. O versículo 14, ou melhor, o versículo 17 fala: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade. Ou seja, tais pessoas possuem uma linguagem corrosiva. Eles vão até as pessoas, vão de casa em casa, apregoam nas ruas, apregoam nas igrejas, tentando conduzir o coração daquele que ama a verdade para longe da verdade. O risco é muito grande, porque dificilmente alguém diria assim: olha, eu sou um apóstata, e como apóstata, portanto, eu estou aqui para desviar o seu coração da verdade. Se assim fosse, seria muito fácil, você logo identificaria, e identificando você fugiria daquela situação. Mas não, essas pessoas, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, ele vai dizer que essas pessoas, elas são como que ministros da injustiça, que andam disfarçados em ministros da justiça. Paulo fala assim: não admira disso. Alguém poderia dizer: mas como pode ser alguém, um ministro da injustiça, vestido de ministro da justiça? Ou seja, alguém que ele é pela impiedade, ele é pela injustiça, mas se disfarça no meio da cristandade, no meio do povo, no meio da comunidade, para perverter a fé e o coração de alguns. Alguém fala assim: mas não é possível que alguém se presta a este papel. Aí Paulo responde: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele se apresenta como anjo de luz, para enganar. Lembrando das palavras de Cristo em Mateus capítulo 24, que o engano nos últimos dias seria tão grande, que se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Então é preciso nós entendermos, queridos, que existe a verdade de Deus, que foi anunciada. Esta verdade está concentrada no Evangelho. Toda vez que a Bíblia fala sobre o Evangelho, ela está falando sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o projeto de Deus de redenção para a humanidade. Este Evangelho fala sobre o homem, a natureza humana, sobre a condição do homem no pecado, fala sobre o pecado, a solução para o problema do pecado, e qual é o projeto de Deus para o homem na eternidade vindoura. Então, o Evangelho não é simplesmente uma boa notícia. Infelizmente, hoje em dia, quando as pessoas pregam o Evangelho, elas falam assim: olha, Jesus te ama, Ele morreu por você e quer te salvar. Aí você aceita aquele Evangelho, e você então passa agora a pensar que você compreendeu o Evangelho. Mas o Evangelho, ele diz respeito à verdade, a verdade na sua totalidade. O Evangelho não é somente a boa notícia, mas é o próprio Deus em Cristo, com o seu propósito eterno para a humanidade, incluindo todas as situações em que o homem se encontra na sua queda, o problema do pecado, a obra de redenção para nos salvar dos pecados. Que tipo de obra de redenção é esta? A natureza dessa redenção, como ela acontece dentro de nós. E portanto nós temos que estar atentos, porque quando vem o engano, esse engano ele vem pregando esses mesmos pontos. Eles não vêm negando esses pontos diretamente, mas eles vêm falando sobre um exemplo. Eles vão falar assim: olha, a graça de Deus, nós somos salvos pela graça. Isso é uma verdade ou é mentira? Somos salvos pela graça. A graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Disso ninguém tem dúvida. Ocorre que no livro de Judas nós vamos encontrar Judas nos advertindo, dizendo
que homens perversos e ímpios, nos últimos dias, haveriam de se introduzir com dissimulação no seio da igreja, e eles haveriam de negar a graça de Deus, ou de corromper a graça de Deus, pregando contra o senhorio de Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não existe graça destituída do senhorio de Cristo. Senhorio e graça não são coisas contraditórias. Então o engano, ele vem falando sobre a graça, mas ele vem negando aspectos fundamentais desta graça. O engano, ele vem pregando, por exemplo, a obra de redenção. E eu posso dar um exemplo para todos vocês. Digamos assim, quantos aqui creem que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Amém? Essa é uma verdade fundamental do Evangelho. Daí, a pessoa passa então agora a declarar: Jesus morreu pelos meus pecados. E ela se alegra com esse fato. Isso é positivo. Até esse ponto é tudo muito certo. Mas se a história acabar aqui, neste ponto, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ponto, nós vamos ter um sério problema. Porque se a verdade não é anunciada na sua totalidade, ela se torna um sofisma. Ou seja, não é que Cristo não tenha morrido pelos nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados. Entretanto, quando se anuncia que Jesus morreu crucificado, o próprio Cristo disse: ide pregai, pregai o Evangelho para a remissão de pecados. Pregai fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, o Evangelho que anuncia que Cristo morreu pelos nossos pecados, é o Evangelho que diz: se você crer nesse Evangelho, você deve ser batizado. Mas não um mero batismo em água, não é? Pode ser água de uma piscina, do rio, do Jordão, mas o batismo enquanto aquilo que Paulo diz, ser unido em Cristo na sua morte e ressurreição. Ou seja, a morte de Cristo não é uma morte que é dele, somente dele, da qual você não participa. Aquele que crê na morte de Cristo, ele deve se unir a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Por isso que nós devemos atentar, porque o engano, ele vem ora falsificando a verdade, ora ele traz apenas uma faceta da verdade, e ocultando outra parte da verdade. Por isso nossos olhos devem estar sempre abertos, devemos nós estar atentos para a questão do Evangelho, para que nós não nos desviemos da verdade. Esse ministério, por exemplo, nós estamos agora no mês de outubro, né? Agora em dezembro nós vamos fazer 20 anos de ministério. Aqui há vários irmãos que nos acompanharam desde o primeiro dia de ministério, há outros que chegaram com 1 ano, depois 2 anos, enfim, e todos vocês sabem da nossa trajetória. A nossa trajetória, ela é determinada primeiramente pela busca da verdade. Você nunca veio a esse ministério para ouvir outra coisa senão o desejo profundo que nós temos de compreender a verdade e de experimentar a verdade. Ocorre que nós, enquanto seres humanos em formação, porque todo homem está em formação, você não está formado completamente. Basta você olhar para a sua própria experiência, e você vai ver quantas mudanças se efetuou na sua experiência. Se você olhar, você tem 40 anos de idade, 50 anos, você vai observar quantas mudanças houve ao longo da sua história, em vários níveis da sua vida e da sua experiência. Você não pode dizer que você é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Você vai sempre mudando. Essas mudanças, elas são não somente necessárias, mas não tem como você fugir desse crescimento. Ou seja, enquanto você estiver vivo, você estará sofrendo mudanças, e mesmo depois da morte, você continuará a sofrer profundas mudanças. Eu posso afirmar isso categoricamente, uma vez que a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus.
Ou seja, a vida eterna vai ser um eterno viver de conhecer e conhecer a Deus. E se você vai conhecendo a Deus, é porque você não o conhecia naquela área que você passou a conhecer. E cada vez que você conhece algo, você vai alterando o seu ser, porque a sua visão muda, muda-se a visão, muda-se o ser. Então, na nossa trajetória de ministério, nós também fomos sofrendo muitas mudanças, mas são mudanças positivas, são mudanças para o aprimoramento da visão, são mudanças para a melhor compreensão desta ou daquela verdade. Então, digamos que há 10 anos, se nós tínhamos uma compreensão acerca do novo nascimento, que é a doutrina fundamental do Evangelho, hoje nós compreendemos muito melhor o que é o novo nascimento do que há 10 anos atrás. Não que nós não cremos mais no novo nascimento, pelo contrário, nós compreendemos melhor na sua totalidade. Então, nessas mudanças de perspectiva da verdade, muitos interpretaram que nós estávamos abrindo mão da verdade. Quantos aqui certamente não ouviu alguém dizer: o bispo Alexandre abandonou as Escrituras? O bispo Alexandre não crê mais na Bíblia. Acreditam nisso? E olha que se nós aqui não cremos na Bíblia, quem é que vai crer? A questão é que a nossa leitura está cada vez mais aguçada, tomando a própria Escritura para nos ensinar os princípios hermenêuticos de compreensão daquilo que ela diz. Então muitas pessoas, certamente desprovidas de maior entendimento ou influenciadas, acabam saindo, acabam se desviando, acabam não permanecendo. Então, quando eu olho para os tempos do apóstolo Paulo, tempos de crise, tempos de apostasia, quando eu olho para o tempo do apóstolo Paulo, em que ele via a sua morte ali bem iminente, e ele percebia que não tinha para quem passar esta verdade, para dar continuidade a essa pregação, para dar continuidade ao segmento do evangelho puro, Paulo, ele sente no coração uma profunda tristeza, uma profunda angústia, e então ele falou: preciso de encontrar alguém para dar continuidade a esta mensagem. E então ele se lembra de Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha uma série de problemas. Ele era um jovem tímido porque diante da pressão ele se acovardava, diante das situações difíceis ele não tinha ânimo de prosseguir, ele tinha esse problema, de ter um coração que oscilava, ora estava muito animado, ora estava desanimado. Quando via a pressão, ele então voltava atrás, não queria prosseguir. Timóteo tinha um corpo frágil, ele tinha enfermidades na carne. Então não somente ele tinha uma psique fraca, ao se acovardar diante de problemas, ele tinha uma estrutura física muito fraca. Então Paulo só vê Timóteo como alguém promissor para assumir o lugar de Paulo após a sua morte. Então ele escreve essa epístola, e todo o encargo dessa epístola é apresentar primeiramente todos os aspectos negativos que estavam corrompendo aquela situação, aquele tempo, e ele apresenta então vários conselhos positivos para Timóteo. Por isso que o tema da conferência é tu, porém, porque ele apresenta um quadro negativo, um quadro de apostasia, um quadro de frieza espiritual. Ele apresenta um quadro de desvio, de abandono, de morte. E aí ele fala: quanto a ti, Timóteo, ou ele diz: tu, porém, Timóteo, contrário a tudo isso que eu estou apresentando, você deve assumir uma posição. Então o encargo dessa conferência é chamar a sua atenção. Cada um de vocês poderia falar: Vera, em nome de Jesus, olha para mim. Poderia falar: Gleitinho, é o Glei, olha para mim. Andresa, presta atenção,
Rodolfo, Eula, Silvia, Rogério, Istiva, Jailson, cada um de vocês, poderia citar o nome de todos vocês aqui. É como que dissesse: o Senhor, Ele chama a cada um de nós para um posicionamento. Será que nós estamos vivendo para Cristo, para o seu reino, na mesma proporção do que nós temos recebido? Eu pergunto para vocês: você não se sente um privilegiado em compreender o Evangelho? Fala a verdade. Nós não temos que nos orgulhar. Eu acho que o orgulho, na verdade, é o grande problema daquele que sabe muito. Na verdade, nós temos que deixar de lado qualquer presunção, qualquer pretensão carnal, para nós nos enchermos de um senso de responsabilidade e pensarmos: puxa, se Deus nos chamou, se Deus não somente me chamou para o seu reino, mas Ele me deu uma visão espiritual, Ele me revelou o Evangelho, Ele colocou dentro do seu coração o bom depósito é o Evangelho, o bom depósito é a verdade. Então é como que Paulo dissesse aqui no capítulo 1: quanto a ti, Timóteo, ou tu, porém, guarda esse bom depósito. Diante do tempo que nós vivemos, você tem que guardar essa palavra. Mas guardar a palavra não é uma questão de você consentir na palavra, mas de você colocá-la no coração, fazê-la habitar, ter a palavra como a coisa mais importante da nossa vida. Não tem coisa mais preciosa do que a palavra de Deus, do que o próprio Cristo revelado, mostrado dentro de nós. Então, essa carta é um convite a um posicionamento. E nesses 4 dias nós vamos apresentar, portanto, vários pontos importantes em que Paulo trata dessa questão, em que Paulo nos chama a uma responsabilidade, ele nos chama a um posicionamento. E talvez nós aqui tenhamos pessoas tímidas, pessoas que às vezes até entendeu muito do Evangelho, tem uma boa compreensão, e ele vê a necessidade dos tempos. Você pode até ver a necessidade de ser um obreiro de Deus, uma pessoa que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, uma pessoa que vai adiante com o Evangelho, mas você, por se acovardar diante das responsabilidades, prefere ser um seguidor distante. Talvez haja pessoas que falam assim: não, eu vou acompanhar de longe. Infelizmente, o nosso ministério sofre com o problema de ter muitas pessoas que moram muito distantes daqui da nossa igreja local, ou da igreja de Goiânia, ou de Guarulhos, né? E talvez não possam estar presentes na luta, na batalha pelo Evangelho, coletivamente falando, mas há outros que, tendo acesso, preferem ficar distantes, preferem ficar de casa, prefere ficar de casa. Não, eu estou acompanhando pela internet. Aí fica lá, ouve a mensagem, quando ouve, mas não engaja, não entra, não pega firme. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que certamente estejam desencorajadas, pessoas que já pegaram firme, pessoas que já foram adiante, já foram na vanguarda ministerial, e por algum motivo, por alguma razão, foi cansando e foi ficando para trás, e agora está desanimado. Se você estiver desanimado, desencorajado, acovardado, essa epístola é para você. Talvez esteja falando aqui para pessoas que têm dons de Deus, ministério de Deus, mas que por algum motivo preferiu não exercitar mais o seu dom, deixar de lado. Paulo fala: reaviva, pois, o dom que há em ti. A exortação de Paulo, olha na sua Bíblia, capítulo 1, para aqueles a quem Paulo entrega essa incumbência, ele fala assim no versículo 6 do capítulo 1: por esta razão, pois, te admoesto, diante do tempo, da urgência dos tempos,
existe uma admoestação: que reavives o dom de Deus que há em ti. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: reaviva o dom de Deus que há em ti. Você tem chamamento de Deus? Você tem chamamento de Deus? Você consegue entender, sentir no seu íntimo que você tem uma função muito importante nesse processo? E como é que você está em relação ao dom que Deus te deu? Você tem dons, certamente. Todos têm dons. Mas talvez esse dom você tenha resolvido deixar de lado. O que aconteceu? Onde foi no caminho, na trajetória, que você se perdeu? Que você deixou de lado? Então, é como que Paulo dissesse: olha, eu quero entregar essa incumbência na mão de Timóteo. Vamos ver amanhã que essa carta não é só para Timóteo. Paulo vai dizer que essa mensagem deveria ser passada até chegar a nós, aqui em 2019, aqui no Brasil. Vou mostrar amanhã para vocês como que Paulo diz que essa mensagem tinha que chegar a nós, ou seja, os Timóteos dos últimos dias. Então ele diz: reaviva o dom de Deus que há em ti. No versículo 7 ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é esse espírito que precisa arder dentro de nós. Nossa oração, nosso desejo é para que até o final dessa conferência, hoje nós trouxemos uma mensagem de introdução, uma mensagem de um panorama, para vocês terem uma noção do que nós vamos falar a partir de amanhã. E o nosso objetivo e oração é que nós sejamos renovados quanto à visão, renovados quanto ao encargo, renovados quanto ao ministério. Amém? Guarde a palavra. Ouvi tua voz, tuas instruções.